Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 5 de outubro de 2018. E o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículo do 13 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão a sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos Jesus dirigindo-se muito duramente a essa cidade, Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Foram cidades que Jesus fez a sua missão, o qual Jesus fez muitos prodígios, anunciou o Evangelho, anunciou a palavra de Deus, muitos milagres, muitas curas, muita expulsão de demônios. E essas pessoas dessas cidades se converteram? Não, rejeitaram a palavra de Deus. E Jesus fala qual é a punição para essas cidades. Se Tiro e Sidônia tivessem visto aquilo que Jesus fez naquelas cidades, eles tinham se convertido, eles tinham escutado a palavra de Deus, mas eles não fizeram isso. Lembremos o que aconteceu com os ninivitas. Jonas foi enviado por Deus para anunciar, para que aquele povo se convertesse, ou então Deus destruiria aquela cidade. E Jonas passou 3 dias pregando pela cidade, e o povo se converteu. O povo verdadeiramente se cobriu de cinzas, se cobriu de sacos, orou, fez penitência e fez jejum. E Deus poupou aquela cidade. Jesus nos fala em outra passagem do Evangelho que ali Jesus é maior do que Jonas. Portanto, meus irmãos, que nós prestemos atenção naqueles que anunciam a palavra de Deus, naqueles que verdadeiramente levam a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois essas pessoas são enviadas de Deus. E Jesus nos fala que quem escuta a palavra de Deus, escuta o próprio Cristo, mas quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o Cristo e rejeita aquele que enviou o Cristo, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Nós, nos dias de hoje, imaginemos o que Jesus nos falaria das cidades, se ele vendo o que acontece hoje nas nossas cidades. Deus tem que ter muita misericórdia de nós, porque muitas pessoas continuam rejeitando a palavra de Deus, não querem escutar o que Deus tem para falar, rejeitam as palavras de Deus muitas vezes quando entram nos nossos ouvidos, mas não penetram no nosso coração. As palavras de Deus que são proferidas são aquelas sementes jogadas na beira da estrada, no meio das pedras, no meio do espinho. A semente não germina. Que Deus tenha misericórdia de nós, desse mundo que vivemos hoje, porque rejeitam verdadeiramente o Cristo, rejeitam verdadeiramente a palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes é usada para uso próprio, mas não é motivo de conversão.
as pessoas não se convertem, não mudam de vida mesmo escutando as palavras de Deus. Essas palavras de amor, de bondade e de misericórdia. Lembremos que nós um dia iremos prestar conta dessa vida e após a nossa morte virá a justiça de Deus sobre cada um de nós. Portanto, meus irmãos, acolhamos o próprio Cristo quando é anunciada a palavra de Deus. É o próprio Cristo que fala por cada um de nós. Que a palavra de Cristo verdadeiramente seja aquela força motivadora para transformar a nossa vida, para que verdadeiramente nós nos convertamos, que nós façamos orações e penitência, para que nós tenhamos a nossa vida verdadeiramente transformada, que nós sejamos verdadeiramente convertidos. Muitas pessoas acham que as pessoas que precisam ser convertidas são aquelas que estão fora da igreja, mas a maioria que estão na igreja precisa passar por esse processo de transformação, de conversão, pois a palavra entra no ouvido, mas não penetra o seu coração, para que ali a palavra de Deus, a semente de Deus germine e ele possa produzir os frutos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.